Olá para você. Eu sou Mariana Prado, sou terapeuta emocional. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre 4 coisas erradas que você aprendeu sobre sexo. E esse assunto é bem mais sério do que você imagina. Primeiro, eu queria comentar aqui que a nossa sociedade ensina pra gente algumas coisas um pouco estranhas sobre sexo, né? Se a gente começar a olhar como que é que as crianças são educadas, nós temos uma educação que tem uma grande porcentagem de repressão, né? Reprime, proíbe, ensina culpa para as pessoas e para as crianças, e tudo é muito velado, tudo é muito rigoroso, proibido, e que sexo é uma coisa meio que a gente tem que tomar cuidado, né? E esse pensamento vem da religião também. Isso acaba sendo passado até hoje ainda para os jovens, para as crianças, né? E nós somos educados dessa forma, por um lado. Por outro lado, nós temos uma televisão, uma mídia extremamente sexualizada, né? Nós temos muitos estímulos considerados até pornográficos, né? Então, uma sociedade que ensina que é errado, que você tem que ter culpa e muito cuidado, também utiliza todos os recursos possíveis da sexualidade para ficar estimulando as pessoas. Com qual intenção, né? Então nós temos aí as assistentes de palco, nós temos as banheiras do Gugu, tem a pornografia hoje na internet solta, nós temos o funk proibidão nas músicas, nas rádios, tudo estimulando demais uma sexualidade que chega até a ser explícita, né? Pornográfica. E tudo isso me faz pensar o porquê disso. Primeira coisa que eu quero que a gente reflita: o sexo é a maior força da vida que existe. E se sexo é força, sexo é empoderamento. Então aqui eu fico pensando, será que tem alguém utilizando essa energia para dominar talvez alguma coisa? Então, por um lado, te ensina que é errado essa força para você não usar ela, ficar com medo dela, mas por outro lado, utiliza essa força para te mexer como uma marionete, né? E aí, utiliza essa força para vender, né? Para fazer as pessoas ficarem. É como se fôssemos ratinho correndo atrás de uma coisa, porque todo mundo, parece que tá todo mundo fascinado, o sexo fascina demais o ser humano exatamente porque ele aprende que é proibido. Então o sexo é elemento de venda, de manipulação do ser humano. Quero deixar aqui essa reflexão, sabe? Uma criança, até vou comentar aqui um exemplo de uma amiga minha, que é o filho dela, a filha dela, né, beijou, primeira série, tipo assim, primário, pequenininho, beijou o amiguinho na escola, né? E aí ela chamou uma reunião na escola, ela ficou muito nervosa, muito perturbada e comentou nas redes sociais que criança não namora, criança não beija, muito revoltada mesmo, brigou com a escola, fez reunião na escola. Por outro lado, ela não desliga o rádio quando toca o funk proibidão. Então eu fico aqui me perguntando, será que o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos conscientes do poder da força sexual? Deixa essa reflexão para você. Deixa a reflexão para você aí de olhar para as grandes cantoras, né? Cantoras como Anitta, que utilizam mensagens explícitas sexuais para manipularem as grandes massas, porque isso dá muito da audiência, né? E isso dá muito dinheiro. Então, a minha intenção de fazer esse vídeo aqui é para que a gente entenda o que é energia sexual e de que forma a gente vai utilizar ela para mudar o mundo. Vamos nos empoderar e vamos mudar o mundo. E eu estou falando aqui de pensamento sistêmico, Bert Hellinger. Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, passou a vida dele observando o ser humano e ele constatou ele nas observações dele, ele viu que o ser humano, a vida tem leis e essas leis regem a vida do ser humano. Se a gente segue as leis da vida, as leis que regem o sistema familiar,
as pessoas conseguem os resultados que elas querem. Então, existem leis que, se a gente seguir, a gente chega onde a gente quer chegar. E para essas leis, ele deu o nome de pensamento sistêmico. E aí, ele também é o fundador da constelação familiar, porque a constelação familiar seria a prática terapêutica para arrumar o sistema das pessoas. Então, ele observou que as famílias são sistemas e que esses sistemas têm que obedecer algumas leis. Se eles obedecerem essas leis, tudo dá certo. Agora, se você não obedece essas leis, as coisas dão errado. E a constelação familiar serve para mostrar para as pessoas que elas estão fora da lei e que elas precisam corrigir essa lei sistêmica. Ótimo. Nisso ele propõe quais são as leis que ele observou. E eu quero comentar aqui as leis que regem o sexo. Então, 4 coisas erradas que nós aprendemos sobre sexo. A primeira é sobre qual é a função do sexo na nossa vida. Nós entendemos e aprendemos que a função do sexo é namorar, né, para um dia casar. O sexo existe para que as pessoas namorem, né, casem e tenham filhos. Mas a função do sexo vem de seccionar. Seccionar com a família de origem. Então, a função do sexo é autonomia. Veja bem, nós nascemos numa família, né? Nós somos frutos de uma família e nós somos dependentes dessa família. Quando a gente chega na puberdade, a gente recebe da vida o bastão da sexualidade, a gente começa a amadurecer sexualmente. Com isso, a força da sexualidade vai te empoderar para seccionar com a sua família de origem e agora, a partir de agora, você tem o poder de fazer uma nova família. Então, a sexualidade te dá o poder de construir a sua própria família. A função do sexo é te dar autonomia para construir sua família, gerar seus frutos e seccionar com a sua família de origem, cortar os laços de dependência com a sua família de origem. Segunda coisa, já continuando nesse mesmo pensamento, qual é o poder que o sexo traz para você? O bastão da sexualidade te dá um poder. E nós aprendemos que o poder que o sexo nos dá é de sermos sedutores e atrairmos o outro, né? De atrairmos o olhar e o desejo do outro. Mas o verdadeiro poder do sexo é a sua capacidade de gerar frutos. Então, quando você se torna uma pessoa que tem sexualidade, você começa a amadurecer para poder gerar filhos. O objetivo da vida é se perpetuar. A vida precisa se perpetuar. E ela conta com você para que você perpetue a vida, ela precisa de você. Você é um funcionário da vida, você serve a vida. E os seus frutos vão servir a vida. Bem, vamos pensar aqui em frutos, tá? Todos os frutos desse mundo estão servindo a vida. Então, uma bananeira dá o fruto da banana e que alimenta muitos seres vivos, desde animais, insetos e seres humanos. A mesma acontece para qualquer pé de fruta, né? Qualquer legumes. E o fruto daquela árvore alimenta e nutre outros seres. Assim somos nós também. Nós estamos aqui para servir a vida e o nosso fruto deve alimentar outros seres. De que forma? Quando a gente tem um filho, esse filho ele vai também ser alguém que vai servir a vida, certo? Todos nós estamos servindo, todos nós temos nossos dons, talentos, nossos serviços e a gente usa isso a favor da sociedade. É dessa forma que a gente é um fruto para a sociedade. Então, o seu filho, se você fizer um fruto saudável, você vai gerar um filho que vai servir a vida. Mas aqui a gente começa a pensar também num outro aspecto. O sexo te dá um poder de gerar outro tipo de frutos como projetos, ideias. Você também pode utilizar a energia sexual para gerar para o mundo qualquer tipo de projeto, um curso, uma escola, um livro, uma teoria como a de Bert Hellinger, por exemplo, que vai mudar o mundo. Qualquer coisa que você acredite
que o mundo esteja precisando. Quando você utiliza a energia sexual de forma consciente, você canaliza essa energia para você gerar um fruto que vai modificar o mundo para melhor, certo? Qual é o terceiro poder? O terceiro poder não, né? A terceira coisa que aprendemos errado sobre sexo. Para que serve o sexo? Então, a gente aprende que o sexo serve para nos dar prazer. E muitas pessoas até também acreditam que o sexo é diversão, é a parte divertida da vida. Ai, minha vida, vou trabalhar, comer, dormir no mercado, sei lá o que mais, fazer limpeza, né? E o sexo é a parte da diversão. A gente acha que o sexo serve para isso. Em parte, sim, mas o sexo ele serve para vincular pessoas. A energia sexual, quando a gente troca com uma outra pessoa, uma conversa, afeto, companhia, são as trocas que a gente tem na sociedade com a nossa família, né? A gente tem um tipo de vínculo. Quando a gente troca, se é uma pessoa que a gente só aperta a mão, a gente tem um tipo de vínculo. Se é uma pessoa que a gente abraça, a gente já tem mais vínculo, certo? E se é uma pessoa que a gente faz sexo, a gente tem mais vínculo ainda. Então, a função do sexo é te vincular profundamente com uma pessoa. Para quê? Para que esse vínculo seja tão profundo que gere raízes, né? O que as raízes fazem? Elas dão estabilidade. O ser humano precisa de estabilidade. Uma árvore precisa de raízes para poder gerar frutos, para ter estabilidade, para dar bons frutos. Então, o vínculo com outro ser humano gera raízes para que você possa ter estabilidade para gerar frutos, tá? E aqui a gente fala de estabilidade sexual, estabilidade afetiva. O ser humano precisa de família. Nós somos seres sociais, a gente precisa de apoio. A gente precisa de vínculo, a gente precisa conseguir se comprometer. O amadurecimento afetivo de uma pessoa tem a ver com o nível de capacidade que ela tem de se comprometer e de aprofundar esse vínculo. Mas isso eu vou falar no vídeo que eu vou falar do pensamento sistêmico sobre relacionamento, tá? Aqui é só sobre sexualidade. Então, o objetivo do sexo é gerar vínculo. Quarta coisa que a gente aprendeu errado sobre sexo. Aprendemos que sexo é uma troca física. A gente aprende que quando a gente faz sexo alguém, estamos fazendo uma troca física. Mas nós estamos, na verdade, fazendo uma profunda troca energética. E para que vale a pena a gente saber disso? Porque nós temos uma tendência a fazermos trocas, a gente tem uma tendência a ficar numa troca superficial com as pessoas, focar na troca superficial e muitas vezes na troca mental. Um minutinho que tá o maior barulho, peraí. Então, quando a gente acha que sexo é uma troca física, a gente acaba ficando no nível, o estímulo sexual fica no nível mental. As pessoas têm uma tendência a ficar pornográficas. Então, elas utilizam o recurso da mente para o estímulo. E como o sexo é uma troca energética, isso vai te convidar para ter que conhecer o seu universo energético. E aqui nós estamos falando mais uma vez de aprofundamento. A pessoa cresce e amadurece na sua relação sexual quando ela se aprofunda no sentido da verdade e quando ela começa a descobrir o que é trocar no nível energético com outra pessoa. Então você vai ter que conhecer, você vai ter que aprender a conhecer o que é a sua energia sexual, o que é o seu corpo sexual e trocar nesse nível. Isso exige aprendizado, isso exige um aprofundamento no seu próprio corpo. Nós precisamos conhecer melhor o nosso corpo, sutilizar a nossa conexão com o nosso corpo. E isso é importantíssimo para o nosso amadurecimento, crescimento e até para o nosso despertar da consciência, porque quando você desperta para o seu universo energético, muitas outras informações sobre um universo que a gente não está muito consciente vêm junto. Então,
A troca sexual, ela é energética, devemos fugir dessa troca superficial que acaba se tornando mental e aí se torna manipulável e até pode ser influenciada por coisas não tão positivas assim. Vivemos uma sociedade que as pessoas não têm consciência dessas coisas. E quando a gente não tem consciência dessas coisas, a gente acaba sendo reprimido, a gente acaba sendo manipulado por pessoas que utilizam a nossa energia sexual para vender, para pegar o nosso dinheiro. Nós perdemos a nossa força de quê? De termos a consciência de que a gente tem que usar a nossa energia de forma consciente para encontrar um parceiro, para fazer vínculo, para a gente amadurecer e querer fazer um vínculo profundo, criar raízes para que a gente gere os melhores frutos para esse mundo e para que esses frutos sejam catalisadores da nossa evolução. Quanto melhor o nosso fruto, melhor a gente melhora o nosso ambiente, mais a gente melhora o ambiente ao nosso redor e isso vai retornar para a gente de forma evolutiva, né? Quanto mais empoderado e consciente você é, mais você começa a ser capaz de ampliar a sua consciência e atuar de forma positiva, consciente e você vai dar as regras do jogo. Você não vai ser mais uma marionete do sistema que utiliza a sua energia sexual com música proibidona, sabe? Música masturbatória que masturba as pessoas na cabeça para que as pessoas fiquem confusas, fiquem estimuladas e não utilizem essa energia para nada, né? Mais uma vez aqui eu quero falar uma coisa. Quando a gente tem consciência de que a energia, a troca da nossa energia não é física, é sexual, a gente não desperdiça essa energia. Por isso que é a importância do vínculo. Quando nós somos promíscuos e a nossa sociedade vende promiscuidade como um conceito de futuro, de modernidade, de jovialidade, você está fazendo o quê? Quando você não tem vínculo e troca com muitas pessoas, você está desperdiçando energia. Quando a gente desperdiça energia, nós temos menos energia para colocar essa energia no foco de algum fruto que a gente queira dar para a sociedade. Então, minha recomendação, desperte para o fato de que você é estimulado a desperdiçar a sua energia com diversão, com promiscuidade. Essa é a mensagem da sociedade. Aprenda a conhecer a sua energia, se apodere dela e utilize a sua energia sexual para algo que você queira canalizar para construir e dar de fruto para a mudança dessa sociedade. Nós vivemos uma sociedade extremamente doente sexualmente. Nós vivemos uma sociedade onde crianças são abusadas pela falta de consciência das pessoas. Pessoas são muito sofridas e adoecidas sexualmente. E pessoas que não estão dando frutos. Pessoas que estão tendo a sua energia sexual saqueada. Então, quanto mais pessoas conscientes e empoderadas, melhores frutos nós teremos. Nós precisamos melhorar essa sociedade, nós precisamos de pessoas lúcidas, gerando ideias, gerando escola, gerando conexão entre as pessoas para que as pessoas possam construir um mundo melhor, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te trazido alguma ideia, alguma lucidez e que você possa focalizar e canalizar a sua energia sexual para dar os seus melhores frutos no seu dom, no seu talento, naquilo que você acha que essa sociedade precisa, naquilo que você acha que essa sociedade precisa melhorar, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que eu tenho informações aqui na minha descrição sobre atendimento individual online para limpeza emocional, se você estiver precisando fazer uma limpeza emocional mais profunda, eu recomendo que você conheça as técnicas da EFT e da TRG, que podem de verdade mudar a sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo.